que a casa está melhorando bastante. Está sendo revestida, as paredes e piso com cerâmica. E esta escada, ela tem uma virtude importante. Como ela é construída em concreto, e o concreto é um pouco irregular, esses degraus têm uma função antiderrapante, eles não deixam a pessoa escorregar. Então, se for possível manter a escada sem revestimento cerâmico, é melhor, porque ela preserva essa possibilidade de não deixar derrapar. Ou se puder botar um corrimão, ajuda. Eu acho que a adequação, respeito a tudo que a gente pode chamar de entorno aí da circulação, do espaço comum, se refletindo na forma da moradia individual, né? Por exemplo, esse acesso é de uma riqueza extraordinária. Você vê que ele incorpora, ele está num nível mais alto, é o que precisa, é o que necessita, é aquela coisa espontânea, né, de cada localidade. Como aqui, que a entrada da casa, você vê, ele tem um cano passando de esgoto, o cano está todo exposto, nesse lugar ele está protegido, né? Eu acho que é uma coisa também muito interessante. A cópia de certos modelos. Você vê, o cara usa a porta de alumínio e tem um olho mágico, hein? Mágico. E tem uma pestana que protege. E uma pestana para proteger aqui. As cores das construções no morro é um processo que se inicia. Ainda não é uma realidade que se mostre plenamente, porque a cor predominante ainda é o tijolo sem revestimento. E não é simplesmente uma questão de colorido ou não colorido, tem uma conotação de inacabado que precisa ser objeto de uma reflexão mais ampla. Porque essa cor inacabada comunica à sociedade que não é do morro, a cidade formal, uma certa possibilidade de expansão, de crescimento que pode prejudicar a relação entre cidade formal e favela. A cor, uma vez estabelecida, tal como aqui, numa construção revestida, pode ser um instrumento justamente de aumentar essa possibilidade de diálogo. Então, esse processo que ainda é incipiente, eu penso que ele deva ser estimulado. A questão do que a gente chama, não vou chamar de beco para não confundir com passagens, mas esses vazios entre uma construção e outra, que são lugares de acúmulo de umidade, de acúmulo de sujeira, de insetos, de dengue, de rato, dos cambal, né? Então, de que forma isso pode ser negociado? Porque, na verdade, ele é um espaço de transição entre uma casa e outra. Que espaço é esse? Como trabalhar isso? Eu acho que é uma coisa também a se pensar. À medida que vai subindo, ter novas representações. Este primeiro andar é quase fechado, o segundo andar já abre, o terceiro já tem um terraço totalmente aberto para o mundo. E ele, sob o ponto de vista formal, ele tem uma qualidade que é muito rara, que é, ao mesmo tempo, ele atende ao que precisa ser atendido e constrói com ângulos e com volumes que são muito bem colocados, muito bem apropriados. Então, é muito bonita essa forma aqui. Eu acredito que aqui nós tínhamos uma janela maior e o morador, para aproveitar uma esquadrilha de alumínio padrão, reduziu a janela com a vista fascinante. Você pode comentar sobre isso? Que conselho que você daria para esse morador?
Eu acho que tem uma lógica que é importante. A janela é econômica porque ela é padrão e, sendo de alumínio, ela tem vantagens também de manutenção. Agora, tem que tomar cuidado, é que tem muitas dessas janelas padrão que abrem muito pouco, então a ventilação se reduz. As antigas janelas de madeira, em geral, tendem a abrir o vão todo. É possível que a ventilação anterior fosse melhor do que a atual. Tem uma coisa interessante de acrescentar, que se você olhar em volta, eu só vi aqui, olhando em volta, uma única janela de madeira, por coincidência, parece até uma esquadria mais nova. O preço hoje de manutenção, ou mesmo de execução de uma esquadria de madeira, carpintaria, está muito cara. Eu né? acho que ela em si já é mais cara. Já é mais cara, em si sai mais caro. E aí você tem que ter o trilho, tem que ter acessórios que não são feitos pela mesma indústria. Quando você sai aqui já está tudo pronto, já vem encaixado, ainda vem a pedrinha de mármore, o cara atrás bota no lugar, acabou. Olha o passarinho na sombrinha. Eu acho que essa ideia é uma coisa, no meu modo de ver, extremamente interessante, porque ela transforma parte da propriedade privada em espaço público, que é uma coisa, de certa maneira, inovadora. A laje é do cara. Quando você usa a laje, através de ligações entre lajes, ele está negociando uma parte do que é privado com a própria comunidade. Como que isso tem que ser interpretado? Qual é esse pacto, este acordo, aonde possa ser respeitado o que é privado e o que é público? Mas isso, a meu ver, é uma lição em termos da cidade lá embaixo, onde os espaços privados atualmente não têm a menor possibilidade de permeabilidade com a cidade formal lá embaixo. É tudo cheio de grades, cheio de impedimentos, quando eu acho que é uma questão de permeabilidade também desse tecido riquíssimo que tem aqui. Essas relações entre as lajes, sempre há algum intervalo, é que precisa também ter um desenho sofisticado. Eu acho que precisa ser alguma coisa que sinalize um aumento de potência através de uma reinterpretação do espaço vernacular que são essas lajes aqui. Precisa ter uma coisa de design mais apurado, onde essa interligação se desse de um modo plasticamente muito expressivo. Então é surpreendente que esse olhar sobre Copacabana não mostre um enriquecimento deste último plano dos edifícios como poderia ser esperável, né? Numa cidade com sol, com mar, com essa condição de vista que nós temos. É incrível que Copacabana não apresente, visto daqui, né, uma potencialidade de aproveitamento como essas lajes daqui, se forem articuladas, poderiam apresentar. Eu penso que a cidade, para ela ter condições de qualidade, ela precisa ter uma certa densidade mínima. E as nossas cidades de hoje, elas têm perdido muito nisso, o que inviabiliza inclusive a prestação dos serviços públicos. Mas eu compreendo que no caso aqui da favela do Cantagalo possa haver a crítica de que vai se adensar mais a favela, o que é prejudicial. Eu acho que aqui está numa situação, na minha avaliação assim superficial, é uma avaliação limite. Em relação à ideia que você colocou de aproveitamento das coberturas, dos terraços para uma atividade econômica, eu digo que é justamente um elemento de fortalecimento do não adensamento. Na medida que esses terraços aqui forem aproveitados como um uso econômico, tiver vantagens para as famílias moradoras, proprietárias deles, eles ficam mais dificilmente passíveis de serem construídos, tiver uma construção adicional. Então, na medida em que eles tiverem um rendimento econômico satisfatório, eles vão ser valorizados como terraço e não como um aumento de construção.
Portanto, é um estímulo ao não adensamento. Essa ideia não me parece que seja no caminho de aumentar o número de construções. Ao contrário, que preserva, limita. É o resultado formal desse conjunto arquitetônico. Isso é um conjunto arquitetônico, a meu ver, formalmente de ótima qualidade. Evidente que tem uma série de aspectos que são coisas a pensar, mas não pensar pela gente que vem de fora. Pensar junto com as pessoas que estão aqui, que criam isso que resulta nessa formalidade.